Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, queridos irmãos e irmãs na fé, queridos amigos, nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020, iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, dos versículos 15 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns diziam: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre outra casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não o encontrando, diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lógica de Jesus não tem réplica por parte de seus adversários, que, como ocorre em todas as controvérsias, são reduzidos ao silêncio. O momento e as circunstâncias são idôneas para que Jesus deixe claro que, diante dele, ninguém pode permanecer neutro. Ou aceita Jesus e o segue radicalmente, ou simplesmente não o aceita. Precisamos saber qual é a minha posição. Aceito Jesus e o sigo radicalmente, ou não aceito e o rejeito? Como é meu comportamento diante de Deus? Esse episódio vem trazer o episódio da cura de um homem que era mudo e foi curado. Tantas vezes falamos tanto, mas para falar de Deus, pregar o seu evangelho, levar uma mensagem de conforto, nós somos mudos. Parece que estamos possuídos, porque não conseguimos dizer palavras edificantes. Caluniamos, mentimos, fofocamos, e tudo isso é obra de Satanás. Precisamos ter Jesus dentro do nosso coração para que possamos nos libertar. Ele tem que nos curar, expulsar de dentro de nós esse espírito impuro que nos proíbe, que nos faz ter vergonha de falar,
de Deus, de pregar o reino de Deus, de anunciar a libertação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, comecemos por nós mesmos a nos libertarmos desses espíritos impuros que não permite que nós anunciemos o evangelho, que não permite que nós glorifiquemos a Deus. Se bem que tem muita gente que fala como o demônio que tentou Jesus no deserto, que conhecia as Escrituras, mas tudo o que ele fazia era para que Jesus se voltasse a ele. E a gente tem que ter cuidado também com algumas pessoas que pregam, que louvam, que cantam, mas tudo é simplesmente uma apresentação e não é porque tenho intimidade com Deus, não é que eu tenha uma espiritualidade cristã. É preciso que nós nos libertemos da soberba, do exibicionismo, do eu sei fazer, somente eu que sei, só eu que faço bonito, só eu que sirvo. Cuidado, que isso é tentação. Isso é o inimigo que está lhe usando. Seja humilde, seja simples, conheça a palavra de Deus. Faça a experiência de Jesus lendo a Sagrada Escritura. Aí você vai ver. Eu costumo dizer que quem conhece a palavra de Deus não é arrogante. Quem conhece a Bíblia, quem faz a leitura orante da palavra de Deus, é simples, usa com humildade e sempre se coloca como servo na vida do próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, alguns pediam sinal a Jesus. E o sinal que nós devemos dar ao próximo, justamente, é a caridade, a humildade, a simplicidade. E pregar a Deus, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus de coração. E não simplesmente falar palavras que não têm sentidos, conjunto de palavras que parecem ser encantadoras, mas que na verdade são vazias, porque não se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Fica a lição de hoje para todos nós: aceitar Jesus e o seguir radicalmente ou simplesmente não aceitar. Se eu aceito, eu vivo a verdade. Se eu não aceito, eu vivo uma mentira. Eu vivo uma competição dentro da comunidade. Eu não vivo a comunhão. Eu não vivo o que Deus quer, a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Preparemos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, irmãos e irmãs, que tenham a sexta-feira abençoada e um lindo final de semana, que é coligado com o feriadão. Fiquem com Deus.